noite, pessoal. Vamos aqui a mais um vídeo, né? Estou gravando aqui na noite de sábado. E bom dia, boa tarde e um dia de graça e consolação para todos, dependendo do horário que você veja esse vídeo. Bom, hoje eu queria falar sobre a questão da realidade, da existência da consciência. O que nós temos em geral, quando se fala luz e escuridão, luz, aquilo que dá realidade, e escuridão, aquilo que assusta, amedronta, gera uma série de problemas que envolve. Então, a conexão com a palavra luz, que é claridade, segurança, e escuridão para um processo, digamos assim, determinante para fracasso, derrota, obscuridade. Então, muitas vezes o que foi projetado em geral sobre a respectiva relação entre luz e escuridão, muitas vezes é focado de maneira bem equivocada. Na minha análise de estudo, que isso é meu, eu quero trazer um foco bem distante, um foco bem interessante, que tem a ver com a realidade empírica, com a realidade de vida, com a realidade sentimental do indivíduo, a psicológica, a sua cosmovisão ontológica, de como isso vai representar uma verdade para a sua vida, né? Sem falar nas questões cognitivas que intervêm diretamente na nossa maneira de pensar, ver, enxergar o mundo à nossa volta, nossas experiências, nossas tentativas, nossas simulações e por aí vai. Falando sobre a questão da luz, indo ao registro antropológico mais antigo, que é as escrituras, e mais confiável, até então, porque a língua foi escrita, a língua extraordinária, a língua hebraica e outras línguas fenícias, ferocenícias, línguas antigas. Então, a maneira como eles enxergavam o mundo, o raciocínio, a maneira como eles viam, é bem diferente, é bem aguçada. Eles agiam diretamente com a questão do mundo. Não existia tecnologias, mídias que atrapalhassem o feedback entre a revelação da natureza e a consciência do indivíduo. Não tinha nada atrapalhando, a não ser a si próprio. Então, quando há um registro que fala que o Criador desenvolveu que haja luz, e houve então a luz, levando em consideração as questões científicas de que luz representa a matéria, representa a existência, representa tudo aquilo que é verdade. Do outro lado da escuridão, partindo para a escuridão, nós entendemos no outro foco, que é o desconhecido, a ausência da consciência. Então, de um lado, os registros bíblicos relatam que não existia consciência, não existia relação de verdade, não existia relação alguma nesse universo. Então, nem o nada existia, porque para o nada existir, a consciência tem que dizer sobre que o nada existe, que é um espaço ocupado, vazio, ou por aí vai. Então você tem um registro que luz significa consciência, consciência do universo. O universo começou a ter consciência, isso gerando um conceito claro, bem uma prosopopeia, em que as nuvens, o sol, a chuva, todos reconhecem que existe o Criador. Então, o primeiro ponto fundamental foi a existência da consciência, que é a luz. De contrapartida, você tem que antes não existia consciência, não existia um ato de revelação para a existência. Então você tinha o que era escuro, chamado de trevas. Então, as trevas era a escuridão, no contexto de que não existe. Então você tem duas perspectivas: trevas, consciência; luz, trevas,
universo sem existência, sem consciência, e a partir da criação do universo, um produto de luz chamado existência, de consciência. Então a luz determina o princípio da existência na consciência. Até então que os pontos luminosos dentro da consciência foram dados, que é as constelações, que é o Sol, que é a Lua, tem seu brilho. Então, os pontos de luz para essa consciência que já existe começou a ser formatado, que é o Sol e por aí vai. E os antigos entendiam muito bem isso, porque quando você está em um ambiente de luz, você se sente preenchido por ela. Então a luz, a revelação da consciência te revela. Então você começa a ser parte da existência. Eu estou aqui nesse meu quarto aqui em cima, no meu quarto, onde eu gravo. Então tudo isso aqui faz parte de minha existência. Então a luz aqui, há uma consciência existencial. De contrapartida, no banheiro, o closet que tem, está fechado, está escuro. Ali é a escuridão, ali é a ausência de consciência. Se não tivesse nada consciente naquele ponto. Então você tem a ausência da existência, da consciência e a consciência. E isso foi formatado sobre um conceito interessante, que foi tudo que o homem pega, ele produz para o mal, constitui para o mal. E isso faz barreiras psicológicas, psíquicas, dentro da mente do indivíduo, que ele começa a produzir uma apologética, digamos assim, né? Fascista contra Deus. Por que eu digo isso? Porque na escuridão, fora desse universo, só existe uma pessoa, chamada Deus, o Criador. Deus é um título, né? O Criador, o grande El. E os pagões e tudo aquilo que é transconfigurado para a nossa vida foi transformando que o que tinha além da escuridão, que era o Criador, que mesmo na escuridão, mesmo na ausência de consciência desse universo, o Criador já observava, foi transformado para medo, angústia, dores, monstros. Então você tem uma representação de prisma, que é a luz, que foca a realidade, que provém, né, de um ponto escuro. Entenda, um ponto escuro. E aí você enxerga e entende que a luz se aproxima e te preenche. De contrapartida, a escuridão não pode ser representada, porque é a ausência de consciência. O preto não é uma ausência de cor em um ambiente de consciência, mas o escuro dos registros bíblicos, as trevas, não tem como representar, porque é a ausência de consciência. Então você não conseguimos nem mediar na consciência aonde Deus está, porque Deus está além da consciência humana. Então não tem como você conciliar, representar. Então o que eles fizeram como um processo antigo pagão? Colocaram aquilo que está fora, além da nossa consciência, colocaram os medos. Colocaram o bicho papão, colocaram os demônios, colocaram a loura do banheiro. Então tudo que se representa espaços sem consciência, eles projetam os demônios, as trevas, o mal. Entende? Então, no ambiente onde não há uma consciência existencial, eles já colocam todo o domínio sobre as trevas. Como a Bíblia diz que não. O domínio, quando não há uma existência de consciência em um local, o domínio está ali Deus. O que é que Jesus diz na sua escritura, também revelando esse processo? Olha, vá para o teu quarto sozinho, tranca a porta. Lá
aonde não existia consciência existencial alguma, vai lá e fala comigo. Então, eu vou estar lá. Aonde não existe, aonde a percepção da existência da consciência humana se representa, Deus está. É que o nosso amigo Jó disse: olha, se é no céu, no inferno, nas trevas, no céu, em qualquer que seja o canto, não adianta me esconder, porque aonde a minha consciência bate, tu estás. Então os psicólogos tentam tratar essa luta contra o medo de um local sem existência de consciência, porque foi introduzido pelas religiões pagãs, religiões demoníacas, aonde a falta de consciência existencial, ali as trevas pairam e dominam, gerando medo, angústias, dores, onde gera tudo aquilo que é mal para o homem. Quando ele se sente só, sem ninguém à sua volta, já entra o processo da solidão absoluta, que nem representa as trevas dos registros bíblicos. Quando nós temos mais alguém conosco, já nos sentimos bem, porque é mais uma consciência no local. Quando não temos nada, esquecemos que quando falta a existência de uma consciência em um local, a Escritura já diz que Deus está, porque Ele criou a luz, criou a consciência ao meio das trevas. Então esse sistema conciliou as trevas a tudo que é mal, tudo que é corrupto, tudo que é triste, angustiante. Então as densas trevas, que é o oposto de luz, que é o oposto da consciência, foi muito mal representado, foi muito mal contextualizado. E eu sei que uma série de religiosos pode dizer que a Bíblia estava falando disso, é um conceito meu, um conceito da grade fractal. Não é uma doutrina, é uma questão de percepção da consciência de registros. Então, nós temos que lutar contra tudo que o sistema disse, que o mundo das trevas, do mal, da corrupção tem domínio. Porque se há uma densas trevas, está no coração do homem. Porque ali, naquela densa treva, ele se anula de Deus. Então, ele deseja que a consciência divina não faça parte de sua vida. Já é um conceito contrário, ele deseja que a consciência divina não faça parte de sua existência oculta dentro de suas grandes trevas. Então, assim, é isso aí. Queria trazer essa relação, porque nós vamos também falar sobre isso um pouco mais para frente, sobre medos, angústias em cima desse universo, como o sistema, através da televisão, cinema e arte, tem subsidiado o terror psicológico em meio à realidade humana. Coisas que não é para se gerar medo e angústia, é projetar dentro da mente das crianças e projetar dentro da relação psicossocial aonde elas entram. E nós temos aí, Então, a ausência da consciência seria uma maneira de se representar, digamos assim, as trevas em geral, o que partiu do início, Lembrando que essas não são domínio do mal. A noite não é domínio do mal. O escuro, a ausência de luz visível e não as trevas, não é domínio do mal. Porque esquecemos que naquele escuro, naquele local sem uma consciência, que você já vai entrar ali sozinho, solitário, Deus está, o Criador está. Porque Ele é o autor da ausência, até da ausência da consciência, que é as trevas no princípio da criação, Ele que criou. Então não ficamos só em momento nenhum. E isso nos fortalece, produz em nós uma geração cada vez mais de homens e mulheres fortes, porque entendemos que em forma nenhuma, em momento nenhum, estamos só. É isso aí, pessoal. Paz e até a próxima.